Nova avaliação feita no Vasco para compromisso importante pelo Campeonato Carioca, reforço para entrar como titular em clássico e fazer uma diferença a mais e sorteio importante. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu ter bastante tranquilidade para classificar-se a mais uma fase da Copa do Brasil. Agora, após vencer o Nova Iguaçu pelo placar de 3-0 na segunda fase da Copa do Brasil no estádio Newton Santos, o Cruz Maltino conseguiu avançar de fase. Foi uma partida em que o Vasco basicamente esteve utilizando do primeiro tempo como a parte que mais conseguiu desenvolver o seu estilo de jogo e dessa forma conseguiu construir um placar na primeira etapa que permitiu muita tranquilidade. Dessa forma o jogo acabou com o Cruz Maltino vencendo por 3-0, mas há alguns pontos assim a serem ressaltados de forma bem positiva nesse jogo do Cruz Maltino, que selou a classificação a mais uma fase da Copa do Brasil. Carille, em entrevista coletiva, não escondeu a satisfação. Ele visualizou um time mais organizado, mais esperto em campo e também com uma margem pronta para ser crescida em relação ao desenvolvimento da equipe do Vasco nesse momento atual. Um dos grandes destaques do jogo foi Coutinho, que conseguiu marcar 2 vezes e fazer com que o Vasco pudesse, dessa forma, construir um placar totalmente confortável. Abre aspas, nós como comissão técnica temos que potencializar o que o Coutinho pode entregar. Tenho conversado com ele para que ele possa estar de uma forma melhor. Ele bem, o Vasco vai estar muito bem. Com os 3 que chegaram agora, vai fazer com que o nosso meio de campo possa jogar mais, ter a bola mais na frente. É importante seguirmos com a bola no campo ofensivo, cada um com o seu estilo. Então, vi um time melhor distribuído dentro de campo, sabendo entender o jogo. Um adversário que tem um conjunto bom, foi vice-campeão estadual no ano passado e dessa forma fico muito feliz pelo rendimento da equipe de uma forma geral, fecha aspas, acrescentou Carille ao falar um pouco mais sobre o que ele visualizou e toda a análise realizada sobre o compromisso em que marcou a classificação do Vasco à próxima fase da Copa do Brasil. É mais uma fase dessa competição muito importante que faz com que o Vasco também possa arrecadar valores mediante a premiação devido ao avanço de fase à Copa do Brasil, que também foi muito importante durante 2024 para o Vasco. O torcedor do Vasco também se animou com um outro ponto bem positivo que apareceu nesse compromisso em específico contra o Nova Iguaçu. Nuno Moreira, português, que foi contratado para ajudar no setor ofensivo do Vasco, deu as caras como o jogador que também estreou como titular na equipe do técnico Fábio Carille. O desempenho do atleta chamou bastante atenção de forma muito positiva. O atacante português, que jogou de forma escalada pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, precisou de apenas 9 minutos para que pudesse assim dar um passe para gol e deixar Ryan na cara do gol para estar abrindo o placar na ocasião contra o Nova Iguaçu. A posição de ponta esquerda era uma lacuna já presente no elenco do Vasco desde a finalização da temporada de 2024, um espaço que pedia alguém rápido, criativo e principalmente decisivo. Assim, Nuno chegou e entregou em suas primeiras participações no plantel do Vasco características que fazem o torcedor vascaíno se vislumbrar ele como um jogador que poderá cair como uma luva na posição pelo lado esquerdo. O trio que atuou no ataque do Vasco contra o Nova Iguaçu, liderado por Verratti, Nuno e também o jovem Ryan, foi bastante elogiado pelo torcedor vascaíno. Agora, o português é visto como uma peça que sim deve ter continuidade na equipe titular do Vasco e o torcedor passa a projetar também a sua participação no clássico contra a equipe do Flamengo, que acontece no próximo fim de semana, onde o jogador muito possivelmente estará presente nos 11 iniciais do time do Vasco, tendo em vista que no primeiro compromisso o jogador ficou apenas no banco de reservas e não foi utilizado. Agora há uma grande possibilidade de que ele possa estar presente no
primeiro clássico que vai disputar com a camisa do Vasco, agora em solo brasileiro, defendendo o Cruz Maltino e entregando a sua característica, que foi bem avaliada pelo torcedor na sua primeira participação. O Vasco conseguiu obter a classificação na terceira fase da Copa do Brasil e a partir de agora conhecerá o seu próximo adversário à base de sorteio que vai definir o compromisso do Cruz Maltino pela terceira fase da competição. É a partir desse momento que a Copa do Brasil se tornará uma competição que ganha ainda mais emoção, com duelos também de ida e volta. Agora, de fato, o nível da competição vai subir de uma forma mais considerável. O Vasco, que agora ocupa no ranking brasileiro a 13ª posição entre os clubes, conseguiu deixar o Red Bull Bragantino para trás. Isso garantiu com que o time carioca possa estar presente no pote 1, o grupo dos 16 clubes mais bem ranqueados no futebol brasileiro. Nessa fase, os 32 times classificados serão divididos em dois grupos, no pote 1 com os 16 melhores ranqueados, com o Vasco presente, e no pote 2 ficam os outros 16 clubes. O sorteio decide quem enfrenta quem, e sempre colocando um time do pote 1 contra um time do pote 2. Além dos 20 clubes que já passaram pelas fases anteriores, 12 outros clubes entram a partir dessa fase. Eles: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB. Os jogos de ida estão marcados para acontecer no final de abril, enquanto os duelos de volta acontecem na segunda metade de maio, e isso vai dar quase um mês de expectativa entre as partidas que acontecerão pela terceira fase da Copa do Brasil, competição essa na qual o Vasco em 2024 parou nas semifinais, quando esteve sendo derrotado pela equipe do Atlético Mineiro, e em 2025 o Cruz Maltino busca mais uma vez ir longe nessa competição, que sempre é muito importante e que paga muito bem. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.